Pessoal, boa tarde. Agradecer a presença de todos aí. Só nos apresentando rapidamente, eu sou... Ixi, tô achando que vai ficar pequeno alguns slides, hein? Olhando ali agora. Mas eu sou o Paulo Ladeira, eu sou diretor de expansão da Saido. A área de expansão é responsável por toda a parte comercial, growth, marketing, pós-venda também, experience, deliveries, tem a parte mais administrativa, faturamento, billing. Então a gente conhece um pouquinho de tudo. Estou na Saido desde quase sempre, então eu conheço bem todos os nossos cases, em especial do Inter, que eu estou lá desde do intermédio. Conheço, vai ser difícil falar Bruno, né? Conheço o Mota desde a época que meu time ganhava título com frequência. Eu sou São Paulino, ele é cruzeirense, tá, pessoal? Tá atleticano, né? Foi mal. Mas aí, pessoal, e aí eu fiz o convite para o Bruno estar aqui conosco. O Bruno, ele é gerente de processo do Inter. Vai ser legal até pegando o contexto do Pavani e do Giovanni, né? Giovanni aqui da Montreal, que falou um pouquinho de BPMO em público e privado. Vocês ouviram, né, o Jean há pouco tempo atrás, que inclusive são clientes nossos ali na transformação digital. Agora a gente vai ter um pouquinho do privado, mas eu vou deixar mais a bola com o Bruno. Você quer que eu vou passando aqui? Uai, não, pode deixar que eu passe, que isso não fica... Vou deixar a bola mais com o Bruno aqui, que a ideia é um pouquinho de vocês conhecerem um pouquinho mais do Inter, mas acho que todos conhecem, né? Quem tem conta no Inter aqui? Eita. A gente tem os dados. Agora fiquei preocupado, né? Pode fazer qualquer pergunta, qualquer momento. Não pedindo desconto na fatura, galera. Vocês podem ficar à vontade que o resto eu consigo ajudar. Como o PH comentou, e quem me contrai no corredor pode chamar de Mota, tá? Se falar Bruno, a chance de eu responder é bem baixa. E eu tô no Inter tem quase 2 anos e eu já conheço a Saido há muito tempo. Há uns 12 anos eu encontrei algumas pessoas aqui da minha época antigamente. E foi muito legal a deixa que o Giovanni deu do escritório de processos numa empresa privada, e os desafios que ele enfrenta são desafios que a gente enfrenta no Inter diariamente, de vender o produto, de conseguir mostrar o valor da automação. E aqui a gente vai mostrar um pouquinho do case, que é demonstrando como que a automação permitiu o Inter saltar do banco intermédio lá de 2015 para o banco privado, que um tanto de gente levantou a mão aqui e tem conta lá, que é muito importante para a gente. Eu já tive conta no intermédio, quando ele só dava crédito imobiliário, então há quase 10 anos, e hoje, além de ser o pioneiro de banco digital no Brasil, como um fato curioso, a legislação mudou por conta do Inter. Antes não podia se abrir conta por meio digital, e o Inter foi o primeiro a permitir isso. Então todos os outros que vieram na sequência, a gente tem orgulho de ser uma empresa mineira e ter sido pioneira nesse ponto. Mas a gente vem crescendo muito, e uma das deixas que eu vou colocar é que já tem um tempo que a gente não é mais só um banco, né? O objetivo do Inter é realmente se tornar um super app, e a gente vai contar um pouquinho do case, mas eu não vou ficar vendendo o Inter não, a ideia aqui é contar a história realmente da implantação do escritório de processos, que é onde eu trabalho hoje, e essa parceria nossa com a Saido, que já tem bons anos. Então, o case é chamativo, né? De 200 mil a 30 milhões de clientes em muito menos de 10 anos, e um salto gigantesco nos últimos 5. Como eu comentei, nós somos o primeiro banco, né, a permitir uma abertura de conta 100% digital, sem ninguém ter que sair de casa. Mais para frente eu vou entrar em outros números também, mas sabem que todas as fotos que vocês mandam para a gente para abrir conta, a gente tem um time que fica por conta disso, olhar a cara, crachá, analisando para ser um time antifraude. Depois, quem quiser conversar comigo um pouquinho, eu tenho vários casos de fraude surreais, que ninguém acredita que acontece num banco digital, diferentemente de uma agência, né, que a pessoa entra no banco e de vez em quando já acontece fraude. Imagina no meio digital, com deepfake e tudo mais, e como a automação nos ajuda nesse ponto. Então, uma conta bancária gratuita, né? Processo de abertura de conta é 100% digitalizado. O Inter não tem nenhuma agência. O prédio, que é onde a gente trabalha hoje, em frente à CEMIG, ali na Barbacena, é o escritório onde eu trabalho, então não é uma agência. De vez em quando a gente recebe pessoas entrando lá querendo abrir conta, e a gente fala, baixa o aplicativo e pode sentar aqui no banco e baixar e abre sua conta. A gente oferece vários serviços onde o banco é o cerne, mas a ideia do aplicativo realmente é permitir que a pessoa faça de tudo. Sexta-feira tem Black Friday, então tem o Intershop, a gente vende seguro também, então a gente tem a parte bancária, que, como eu comentei, é o coração, mas todos esses produtos permeiam via automação, via processo. Então, a parte de automação, ela é realmente o back-office nosso do banco,
como um todo. Beleza? A nossa missão, né, é empoderar pessoas para administrarem suas finanças e atividades diárias. Quando a gente está falando de 30 milhões de pessoas, a gente está falando de 30 milhões de famílias que o Inter consegue atender. Isso é um valor enorme para a gente. Como eu comentei, começou como intermédio lá atrás, mas já vem crescendo há um tempo e mudando um pouco disso. E o PH comentou, né, que ele está desde o início da implantação do projeto da Seidel conosco, lá no Inter. Então ele vai passar um pouquinho de como foram os motivadores lá atrás para a gente iniciar. E é legal isso que ele falou, porque eu cheguei lá no intermédio, tá? Eu fiz essa primeira agenda lá no intermédio, alguns bons anos atrás. Quando ele falou de que foi o primeiro banco, a gente foi antes de poder. Só que a gente já sabia que ia poder. Tá? A Seidel foi a primeira plataforma homologada pelo Banco Central na nuvem, no caso. Tá? E tinha algumas missões muito claras, que hoje é muito simples, mas imagina pensar isso há 8 anos atrás. Tá? Que era muito, tinha algumas motivações, né, de que a maioria dos consumidores visitar fisicamente é um problema, fila, esperar, tempo, trânsito e afins, né? O digital trouxe uma capacidade de multiplicar por N vezes a capacidade de abertura de uma conta ou de qualquer outra coisa ali dentro, como um consórcio, por exemplo, mas ali a fonte da Deloitte falando de mais de 30 vezes a capacidade, tá? E 87% do banco afirmam que a alta expectativa de clientes em relação aos canais digitais e usabilidade impulsionaram a digitalização da sua instituição. As que foram primeiro pegaram a água mais limpa, né, vamos dizer assim, que eu acho que foi o caso do Inter, né, mas acabaram que todas tiveram que ir de alguma forma, né? Ainda existe alguns públicos menos digitais, mas a maioria está nesse caminho. E quando a gente chegou lá, pessoal, existia aquilo dali, alguns dados de mercado, né? Mas aqui agora um pouquinho de visão do que eles queriam, que eu também vou passar super rápido pela limitação do nosso tempo. Garantir mais flexibilidade e segurança. Eu ouvi isso do Inter, tá? Do CEO hoje, que ele falou assim, eu quero uma plataforma que me dê segurança e me dê possibilidade de tentar errar. De errar rápido e voltar, porque eu vou fazer testes, experimentações aqui dentro. Tá? Tornar o atendimento mais ágil, confiável e eficaz. Não adianta ser ágil que eu não confio, não adianta ser confiável e ser demorado. Tá? Então tinha esse desafio. Tinha o desafio da nuvem, pessoal, não dava. Tá? E na época era um pilar muito forte, tá? Porque não existia banco ainda na nuvem. Tá? Uma grande quantidade de dados, por mais que na época eram 200 mil contas, eles falaram, a gente mira grande, a gente sonha grande, a gente vai ser grande. E hoje são grandes, né? E capacidade de construir novas soluções de uma maneira rápida. Eu não posso demorar 6 meses para lançar um produto. Eu não posso demorar 1 mês para lançar um produto. A galera do projeto que está ali, o Caio, eu estou reconhecendo eles ali, eles sabem que não pode esperar. Tá? Muitas vezes é a Black Friday sexta, o Mota está ligando para eles hoje. Talvez eles combinaram alguma coisa ali até sexta. E acelerar o crescimento, tá? Se transformando digitalmente, né? Além de reduzir custo com N outras soluções. Eu não posso ter só um motor de BPM, tá? Só um BPMS. Eu preciso ter uma capacidade de atender de ponta a ponta o meu negócio aqui e acelerar na área de negócio, que é o acho que está até um pouco referenciado na palestra anterior, que de fato o processo muitas vezes está vinculado à autogestão, à área de negócio. Eu acho que não é diferente, né? E aí vocês tinham alguns pilares aí do projeto até atualmente, né? Fala aí. Boa. E aí, só fazendo uma deixa que o Giovanni comentou, da importância do setor de processos, né, do time de processos, está fora da TI. Está inserido atualmente a gente fica inserido na diretoria de operações, que é apartada da diretoria de TI, dentro de um time de excelência operacional. Então, a área de negócios, ela tem interface conosco direta e a automação é uma das soluções que a gente fornece para a área de negócios. Não necessariamente a gente vai automatizar tudo de ponta a ponta. Tem processos, tem situações que são muito menos problemáticas e que não necessitam de ter uma automação de processo, que simplesmente você aplicar um Kaizen, ver e agir, resolver metade dos problemas, você já não precisa mais automatizá-lo. Então, a gente não parte automatizando qualquer coisa. A gente tem uma análise criteriosa antes para definir o que vai ser automatizado, e o fato da gente não estar inserido na TI nos permite propor soluções que não necessariamente são de tecnologia.
Esse eu acho que é o ponto principal da gente estar inserido numa diretoria de operações, onde o negócio é o que importa e a solução que a gente vai fornecer vai passar por muitas vezes para automação, mas nem sempre é a solução ideal. A gente queria realmente uma plataforma que fosse capaz de substituir quase todas as outras que a gente tinha dentro do banco, da parte de suporte, de analytics, de chatbot, de CRM, para a gente não ficar criando puxadinhos e áreas isoladas. Então, tudo que é automatizado dentro do Inter passa pela nossa superintendência de alguma forma. Mesmo que a gente sugira, não, isso o Sidle não é a melhor solução, por qualquer motivo que seja, a gente direciona para a melhor solução possível, mas a gente fica ciente do que está sendo processado. A gente é um time misto. Isso é uma característica que ajuda muito a nossa solução e a nossa área a conseguir atender os números que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. A gente tem uma parceria com a Left, que é uma empresa também parceira da Sidle, que é um time terceiro que atua na nossa equipe de automação, e isso permite, em projetos maiores, que são críticos e que demandam um recurso humano durante mais tempo, ao invés de a gente ficar inflando o time de operações e o time de processos, a gente consegue ter essa flexibilidade de contratar terceiros capacitados que entendam de automação e que já mexem na ferramenta da Sidle para poder dar agilidade e celeridade nas entregas. Então, essa é uma característica muito boa quando a gente fala um pouquinho de low code, é que permite que a pessoa, não necessariamente, a gente já teve economista no nosso time fazendo processo de automação, então não necessariamente precisa ser um cientista da computação formado, graduado, a gente consegue flexibilizar muito isso por ser uma ferramenta que não necessariamente precisa ter tanto desenvolvimento. Obviamente, a Sidle permite ter desenvolvimento e a gente usufrui muito disso, então acaba que eu escolho pessoas mais técnicas para o meu time, mas como eu comentei, a gente já teve administrador, já teve economista, que entendia muito do negócio, sabia exatamente como modelar o processo, e a gente entrava ajustando alguns pontinhos de automação na parte mais técnica em alguma integração. Só um parêntese aqui, pessoal. A Sidle, ela foca no produto, na plataforma e foca na simplificação dos nossos clientes. Como que a gente simplifica? Várias soluções dentro de uma só. E a gente busca parceiros, como é o caso da Left, para a gente poder para eles poderem focar em consultoria para os clientes que precisam. O Inter teve momentos que precisou mais, teve momentos que precisou menos, e a gente fica mais focado no produto, tá? Então a gente tem esse pilar aqui. Desculpa, mano. Nada que isso. Beleza, então por que partir para automação, né? Velocidade, segurança, monitoramento são os principais esteiras do Inter. Aqui a gente fez um apunhado assim dos principais processos que a gente atua hoje. Então, quem é cliente Inter e mexe um pouquinho no aplicativo, saiba que qualquer aba que você der um clique lá, com certeza vai ter um processo que a Sidle e a gente construiu em conjunto por trás. Então, na hora que você vai lá na aba de cartão de crédito, solicitar um aumento de limite, na hora que você vai fazer uma transação, na hora que você vai fazer um Pix, tudo isso passa por nós de alguma maneira. Não sei se você sabe, mas quando vai fazer uma transação de Pix, você tem que fazer uma chavezinha lá do iSafe, tem um cadastro que é feito. Tudo isso é processado por trás pela Sidle para a gente poder garantir autenticidade, geolocalização, segurança. Então, isso permite muita agilidade e facilidade na hora do time de front do Inter. Nosso time de TI tem quase 1.000 pessoas da diretoria de TI que cuida do produto e permite essa flexibilização muito rápida. Então, quando eles querem mudar alguma chave de segurança, querem mudar algum parâmetro, querem incluir uma nova categoria de cliente, a gente consegue rapidamente automatizar isso sem depender de um time de back tão robusto para atender essas mudanças ágeis que o aplicativo pede. Então, isso é uma característica muito legal. Então, não vou passar um por um, não, mas assim, abertura de conta de ponta a ponta. Então, sabe que a gente tem a selfie de todos vocês armazenados, guardadas. A gente tem muito caso engraçado de gente que bate foto. Talvez um local muito não propício, assim, e a gente tem o maior zelo e cuidado com isso. LGPD veio com muita força para puxar isso, então podem ficar tranquilos. Mas a gente faz análise de crédito, análise de antifraude, gestão de acesso, segurança da informação, desconto e estorno, cartão de crédito, meios de pagamento. Eu acho que só o ponto importante, bebe água aí para você, tá falando demais. Só um ponto importante é para vocês entenderem que são processos finalísticos, são processos core do Inter. Que muitas vezes as pessoas têm visão de que escritório de processo, às vezes é fazer o processo de RH, às vezes é fazer o processo administrativo. Que a gente também faz. Vocês estão em quantas áreas hoje? 43 gerências, mas são quase 800 processos. 43 gerências, quase 800 processos, né? E
Mas entenda, dá para fazer da solicitação de viagem à abertura de conta. Né? A gente tem processos no Inter que vão desde trâmite de contrato entre o jurídico e o time de compras, que é um processo que tem 3 etapas, até a abertura de conta PJ, que são 82 etapas. Então, a gente consegue entregar as soluções de ponta a ponta. Como eu comentei, a área de negócio sabe que a gente faz automação, eles entram em contato conosco e a gente vê a melhor forma de fazer isso acontecer, seja aplicando um Greenbelt, aplicando um Kaizen, fazendo um Lean, um Six Sigma, ou automação via Saido. Boa. E aí, então, só trazendo um pouquinho desses impactos, né? O que permite a automação no Inter, utilizando uma ferramenta de BPM, e o que a gente trouxe, esses aqui são os resultados do último TRI, são quentes e recentes. Então, a gente bateu 29 milhões de clientes, mas a perspectiva no final do ano é passar dos 30 milhões. Em 2018, a gente tinha 1,5 milhão, então é um crescimento assim, estrondoso. E não é coincidência de que a automação do processo começou a crescer no Inter mais ou menos nessa época, em 2018 também. E isso permite esse crescimento sem necessariamente aumentar em headcount, em time como um todo. Só para vocês terem uma ideia, o Itaú saiu o balanço deles do último TRI também, eles estão com 105 mil funcionários. Beleza que o lucro deles foi 9 bilhões, né, em um TRI. Mas o Inter tem 3 mil funcionários, já tem quase 5 anos que não tem aumento de headcount e a gente aumentou 1.600% de clientes. Então, uma receita bruta de 2,1 bilhões, a gente teve um lucro recorde líquido de 104 milhões no terceiro TRI. Como eu comentei, mais de 800 processos automatizados até o momento e ativos rodando, a gente tem quase 700. Então, a gente tem inativos pouquíssimos processos, mas como a integridade ela permeia, então a gente ainda tem 100 que a gente não utiliza mais com tanta frequência, mas toda a informação está armazenada lá se precisar. E antes do Saido One, que é a ferramenta que a gente utiliza hoje, a gente utilizava o Saido Seed, para quem conhece a Saido há mais tempo, uma ferramenta que a gente fez uma migração. E, então, assim, tem processos legados que continuam conosco também. E ali a gente está falando de 800 processos automatizados, né? Mas, por exemplo, a abertura de conta tem quantas versões? Tem umas 8. De PF, umas 8. De PF? É. Tá, esse número é muito grande, né? São só versões. Exato, exatamente. Então, o Inter está em 99% dos municípios brasileiros, a gente tem mais de 20 milhões de registros nos nossos processos, que já passaram, a gente tem mais de 550 milhões de registros na solução de orquestrador, que são aqueles processos principais que eu passei anteriormente, e mais de 250 milhões de chamadas de API por mês, só pegando de exemplo, que eu acho que é interessante, que é o dia a dia de vocês. Quando vocês abrem uma conta, né, a gente tem que consultar se o CPF de vocês está ativo, o que acontece, tá? Tem gente que tenta abrir conta com pessoa que já faleceu, pessoa que CPF que não existe mais, então a gente faz uma consulta no Banco Central, a gente faz uma consulta em ferramentas de digitalização, quando você bate a foto, a gente faz cara crachá de forma automatizada. E isso, então, a gente faz 250 milhões de chamadas de API por mês com essas ferramentas terceiras e externas que a gente consulta, que a gente chama de birôs de informação. Então, como eu comentei, né, em 2018, a gente passou de 1,5 milhões para quase 30, que a gente vai fechar o ano, então foi um crescimento estrondoso que a gente teve, e novamente reforçando, né, a automação permitiu isso. Só volta... Você tinha comentado também que quando você comentou desses números, que o seu time desde 2018 não cresce, né? Alguma coisa Isso, assim. Exatamente. Então, quando a gente começou a implantar, lá em 2018, 2019, a gente tinha 3 pessoas no time de desenvolvimento. A gente cresceu no finalzinho de 2019 para 10 e hoje a gente continua com 10. A gente terceirizou, aumentando o time da Left, como eu comentei, mas de pessoas, funcionários Inter do meu time de processo, são 10. Eu fiz você quis falar do Inter como um todo? Não, que você comentou da parte do pessoal validando, que você tem uma área lá que valida do verdade, esse é um ponto legal. Como eu comentei, a gente faz um processo de automação de integração com ferramentas de antifraude para garantir que não tenha quebra de sigilo, que ninguém esteja abrindo conta em nome de laranja para não ter fraude bancária. E existe um time de estagiários terceiros que trabalham no andar isolado, que ficam por conta de quando tem alguma dúvida se a foto que a pessoa tirou é realmente a foto do documento que ela apresentou. É comum estar a foto 3x4, quase ninguém sai muito bem. E aí existe essa análise manual que é feita daquele grupo de pessoas que a gente não identificou com certeza, que a automação deu garantia que é fraude ou que não é fraude.
e desde 2018 continua exatamente o mesmo número de pessoas fazendo essa análise. Então, antes, quando a gente abria lá 1,5 milhão de contas por ano, na verdade, que a gente tinha 1,5 milhão de contas naquele período, e hoje a gente abre quase 600 mil contas por mês, a gente continua com o mesmo volume de pessoas fazendo a análise, porque a automação permite essa velocidade de entrega e essa aprendizagem de melhoria no resultado. E só uma curiosidade também, quem acompanha esse mercado de banco digital, tá? Apesar que o Inter já deu um passo a mais aí, já não é mais banco, né? E sabe que lá no início o Inter tinha alguns concorrentes mais fortes, e quem acompanha no detalhe sabe que a tecnologia não aguentou. Eles não conseguiram. Quem lembra os nomes lá atrás, quando tinha Inter e mais 1, 2 ali, a tecnologia não aguentou. Então o modelo de negócio talvez não tinha tanto problema, não foram tão inovadores igual o Inter, puxar uma sardinha aqui, mas a tecnologia não aguentou, então patinaram, começaram a ter vazamento de dados, tá? Então isso, se preocupem também com a escala, com performance, com segurança e tudo mais. Boa, beleza. Então, quais são os benefícios, né? Acabou que a gente já foi falando isso ao longo da apresentação, mas obviamente, né, redução de custos, o time to market, reforçando, a gente é guiado pelo negócio, a gente não é guiado pela TI, e isso permite, na verdade, nos obriga a estar atento ao que o mercado precisa, ao que o mercado pede. Então, a automação, ela dá essa agilidade necessária para a gente entregar em tempo hábil o que o negócio espera. Quem for viajar recentemente, né, passar por Confins, por exemplo, tem a sala VIP que o Inter inaugurou. Quem faz o controle de acesso da sala VIP é um processo automatizado dentro do Saido. Então, você vai chegar lá, você vai passar o seu cartão e o acesso vai ser liberado através de uma consulta que a gente faz em automação. Eu posso falar aqui porque não tem ninguém de TI do Inter aqui, mas quando a gente foi fazer esse projeto acontecer, a gente falou, quanto tempo que a sala VIP demora para ficar pronta? Ele falou, não, demora 5 meses. A gente falou, não, pode deixar que em 5 meses a gente consegue fazer uns 10 processos desses para liberar o acesso. Então, isso permite realmente não ter aquela burocracia de criar uma nova instância em TI, um novo time em TI, porque a gente automatiza tudo que cai no nosso colo. Aumento de segurança com os processos, né, validação digital, apoiados pela análise de vários bancos de dados, o aumento da produtividade do time, facilidade de geração de aplicações, melhoria da experiência com o cliente como um todo. Mas o time de marketing fez um videozinho. Era para ter um som, então não sei se vai ter graça sem som. Se aumenta aí, se sai. Eu não sei se vai sair. Esse aqui é só um videozinho resumindo o case, tá? Boa, né? Então o vídeo acabou fazendo um resumo um pouquinho desse slide, que é justamente tudo que a gente conquistou ano passado, e que eu tenho certeza absoluta que a minha área teve muito papel nesses resultados, e a automação permitiu a gente chegar nesses números tão legais, né? Da parte de ser um super app, o primeiro, pelo IBEST, pela Forbes. Então são resultados muito interessantes de 2022 que nós tivemos. E só para encerrar um pouquinho, né, o que a gente planeja para os próximos 5 anos, como instituição realmente, impulsionar o crescimento. Atualmente, a gente vai fechar esse ano com mais ou menos 31 milhões de clientes, e a gente tem a perspectiva de até 2027 atingir 60 milhões de clientes. A gente está fazendo uma expansão global para os Estados Unidos, focado na conta global, não só para residente brasileiro, mas para residente americano também. Então aí a gente vai expandir esse mercado, por isso que a gente está querendo dobrar a nossa base de clientes. Índice de eficiência, novamente diretamente relacionado à eficiência operacional e à automação de processo, para permitir um crescimento da lucratividade sem aumentar o custo, só com eficiência, só com automação.
E um ROI de 30% também, que é um número interessante. Como o Inter é uma empresa societária, né, a gente tem capital aberto na Nasdaq, a gente precisa entregar resultado não só para os correntistas, mas também para os nossos acionistas. Então a gente espera também atingir esse resultado até 2027. Eu duvidava absurdamente que a gente ia falar no tempo. Bom, pessoal, no geral é isso. Tá? Eu acho que eu vim aqui mais acompanhando o Mota mesmo para mostrar todo o trabalho que o Inter está fazendo e como que eles estão cada vez mais tornando esse mercado disruptivo. Não vou falar mais mercado bancário, né? Mas esse mercado de viabilizar financeiramente a ajuda nas famílias. Então, igual os 30 milhões é muito legal, mas eu sou de uma cidadezinha de 5 mil pessoas, sabe? Então, se chegar em 99%, eu tinha que ter um único banco até pouco tempo atrás, sabe? Então, essa acessibilidade que eles trazem para a gente, do todo, desde atender meus pais lá no interior, ou da gente usar o Duo Gourmet aqui em BH, tudo isso, obrigado aí. Mas chegar a esses números, lembrando que é uma empresa que nasceu com um pilar muito forte do setor bancário, é uma empresa de capital aberto, que foi de capital aberto no Brasil e levou lá para fora, é uma empresa que também é um banco americano, é uma empresa então que tem GPDR, tem LGPD, tem um monte de coisa por detrás e com uma capacidade do escritório de processo fazer a transformação nos processos core, no que é negócio, no que é se parar, aqueles meninos ali são o telefone de todo mundo toca, tá? Porque o negócio não pode parar e não vai parar. Tá? Mas eu queria até te parabenizar por tudo que vocês estão construindo. Tá? E no mais, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, curiosidade... Só fazendo um gancho nessa sua fala... Não, por favor. Ela é do Inter, porque a roupa... Tá de laranja, tá né? De laranja, foi combinado, centrado no meio, assim, ó, combinei. Se não conseguir fazer a leitura e analisar por base histórica, como que vocês fazem com esses clientes? Eles são acionados? Como que faz? Boa, perfeito, ótima pergunta. Quando você tira a foto, atualmente é um recurso de liveness, né? Não é uma foto mais, você que não vai ficar levantando a cabeça, girando para um lado e para o outro. É só para trazer uma garantia adicional, porque a foto estava com deepfake adoidado agora. Tinha uma empresa holandesa colocando deepfake, é loucura. Enfim, a gente tem uma parceria com uma empresa que chama Único, que ela faz essa análise da foto, batendo a foto que você tirou, a liveness que você gerou, junto com o documento. Se não é aprovado, ela é pendenciada aquela sua conta e ela cai para uma análise manual. Então tem um ser humano que abre a sua foto e abre seu documento para validar se é realmente a mesma pessoa. Se não é, isso volta para o usuário para ele bater uma nova foto. E aí tem dois caminhos, né? Pode ser uma foto sua no documento, às vezes ficou escura, não ficou muito boa, e manda de volta para você, mas pode ser eu tentando abrir uma foto com o seu documento, tentando abrir uma conta com o seu documento, então já é negado de cara, e aí não tem como abrir novamente. Então existem os dois caminhos, se o robô não garante que você é o seu documento, e a análise manual também não garante, pode voltar para você tirar uma foto nova, ou se perceber que é uma fraude direta, já cai para negado. Só uma curiosidade, que isso a gente escuta desde o início do viés do projeto, que assim, eles sempre se posicionaram assim, a gente sabe que para digitalizar, para automatizar e para ganhar eficiência, tem que correr mais riscos. Eu lembro que eles citaram, assim, eu lembro de uma reunião que eu estava lá no Inter, você não estava ainda não, mas que eles falaram, cara, talvez o filho do Wake a gente vai barrar automático, sabe? Porque talvez vai barrar, mas se eu for tratar manualmente para o filho do Wake entrar, tá? Na época as MX da vida estavam em alta, sabe? Se eu for tratar manualmente eu não escalo. Então é legal também entender que se você for fazer uma digitalização muito forte, uma transformação muito forte, você tem que estar disposto a correr risco. Entenda, aí é uma provocação que a gente faz, todo segmento pode correr risco. Do público, a gente está botando chat GPT na PBH, que eu não sei se o Jean comentou, sabe? A gente está botando chat GPT na PBH. Banco está aqui para provar. Se alguém quiser trazer outro, faça uma visita no nosso site, tem a parte de eventos, aí tem vários cases lá, por exemplo, tem o do Mater Dei, tá, que é o CSC deles, eles têm risco, eles correm risco, sabe? Entendo assim, tô brincando aqui com saúde, banco e público, assim, mercado pode correr mais risco se você quiser ir na frente, só sair e ir na frente ali dentro. Eles correm esse risco assim com segurança.
Ótima pergunta. Como eu comentei, a gente abre, vou arredondar só para facilitar. O número exato, a gente abre 550 mil contas por mês, vou colocar em 600 mil para facilitar. O turno de análise manual ele é 12 horas por dia, começa às 7h30 da manhã e termina às 7h30 da noite. Normalmente, a gente abre cerca de 90% das contas em 40 minutos, ou seja, documento real, a foto foi boa, abriu e passou direto, você já consegue abrir sua conta normalmente. Esses 10% que sobram caem para análise manual. Então seria mais ou menos uns 60 mil por mês que cai em análise manual. Só que a análise manual ela é por etapa. Então assim, a primeira coisa que a pessoa faz é pega a liveness e olha para o documento. Se já não está boa, dura 4 segundos uma análise manual. Às vezes a foto não está tão boa e ele pega o documento que está ruim. Então vamos tentar para o próximo documento. Então assim, existe um caminho a ser seguido. Uma análise manual, ela demora entre 5 segundos e 1 minuto para ser feita. Mais do que isso é sinal de fraude, então o estagiário é treinado a não perder tanto tempo na dúvida. Na dúvida, pendencia e manda de volta para o cliente. Parabéns aí pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta, mais uma curiosidade. Esse case, ele pode ser considerado um case comparado aos bancos tradicionais como transformação de processo? Com certeza. E qual que é a resistência que vocês enfrentam para o cliente adotar o Inter em detrimento aos Itaús, eu diria, processo? Perfeito, ótima pergunta também. O maior desafio que um banco digital enfrenta de um banco tradicional é cultura. O Giovanni comentou que a cultura não existe, é feita por pessoas, é isso. A população brasileira ela é acostumada a enfrentar desafios de confiança e de credibilidade. Então, o Inter ele é uma marca muito forte em Minas Gerais, mas talvez ele não é uma marca tão forte no Mato Grosso. Talvez a pessoa não conheça o Inter, talvez não conheça o Menin, não saiba quem é. Então, ver um banco digital, um aplicativo laranjinha escrito Inter, não tem confiança. O Itaú ele já sabe, é um banco, eu sei como é que é, posso lá na agência cutucar o meu gerente se der algum problema. Então, o maior desafio que a gente tem é de credibilidade. É de garantir que um banco digital pode ser tão bom quanto um banco físico. E as pessoas precisam quebrar essa resistência. E os nossos concorrentes acabam que nos ajudam nisso também. Então, porque é uma briga constante. Né? A XP, quando ela veio para o mundo de investimento, e acabando com as corretoras e as corretagens físicas, né? Eu lembro a primeira vez que eu investi na Bolsa, eu tinha, sei lá, uns 18 anos de idade, eu não podia, porque eu tinha que... Meu pai tinha que dar uma autorização para eu poder entrar numa corretora e falar com uma pessoa para poder começar a manipular. Hoje, no aplicativo da XP, em 15 minutos você está investindo. Então, o desafio que tem é de confiança, porque de entrega é muito próximo. Você diferencia um concorrente tradicional do banco da vida, Sim, a gente trata como uma briga diferente. Com o Nubank e C6 e os outros digitais, a gente briga com as mesmas pessoas, mais ou menos, com o mesmo público, que já é um público adepto ao mercado digital. Quando a gente vai tentar roubar um cliente do Itaú e do Bradesco, tem que ser uma abordagem completamente diferente. Exatamente, é outra persona completamente diferente. E eu sei disso porque eu enfrento isso em casa. Eu tenho uma irmã que tem 40 anos de idade e ela é cliente do Nubank. E eu tive que convencê-la a ela que o Inter é melhor. Já meu pai é cliente do Santander. Eu não consigo convencê-lo para vir do Inter. Ele falou, que isso, meu gerente, eu ligo para ele lá, ele coloca meu dinheiro na poupança, tira o dinheiro do investimento, não sei o que e tal. Quem que vai fazer isso para mim? Um robozinho? Aí ele não tem essa confiança. O Nubank é o maior. Sim. A estratégia que o Nubank utilizou, indo no gancho do que o PH trouxe, que é um caso muito legal, ele teve um apetite a risco maior do que o Inter. Eu acredito até por cultura mesmo, o Inter, por ser uma empresa mineira familiar, eu acho que ele teve uma adesão um pouco menor ao risco do que o Nubank teve. O Nubank, no início, eu não lembro quem já chegou a ter um cartão do Nubank, eu lembro que meu limite era tipo 10 vezes a minha renda. Era loucura. Você chegava lá, pedia um cartão, qual que é o seu limite? Eu quero 20 mil reais de limite. E eles te davam esse limite. Só que é um risco tremendo, né? Porque se dá limite para uma pessoa que não pode ter crédito, a chance de fraude é muito alta. Então, eles acabaram no passado tomando um pouco mais de fraude, mas criando uma base de cliente muito maior. Então, atualmente, eles têm quase 80 milhões de clientes ativos, né? Quer dizer, correntistas, não ativos, mas quase 80 milhões de clientes, porque eles
ofertaram crédito com mais facilidade do que o Inter fez. E isso foi um atrativo muito grande. E um outro ponto, eles investiram muito pesado em marketing. O Inter está com essa estratégia de marketing agora, recente. Antigamente era difícil uma propaganda do Inter. Agora a gente tem Rodrigo Santoro, teve Ivete Sangalo, então isso tudo vai trazendo também um valor maior. Mas o Nubank em São Paulo, assim, qualquer lugar que você ia, tinha uma propaganda do Nubank. Então acho que eles investiram mais em marketing e tiveram um apetite a risco um pouco maior do que a gente teve no passado. Então, eu acho difícil. Assim, se a gente pegar público AA+, que é o mais difícil de atrair, talvez ele venha para o Inter e sinta falta de ter algumas comodidades, alguns confortos que um banco tradicional pode trazer para ele numa hora de desespero, né? Ou quero fazer uma transação bancária muito grande, quero fazer uma movimentação, acaba que no aplicativo isso é um pouco mais frio. Então, esse público é o mais difícil de trazer. Os outros, a gente tem uma taxa de turnover muito baixa. Depois que a pessoa entra num banco digital, e não só conosco, a gente tem dados do C6 do Nubank também, que quando tem essa migração, o desafio é você se tornar o banco principal daquela pessoa. Depois que você consegue isso, dificilmente ela volta atrás. Sim. Só complementar aqui, a sua primeira pergunta, Pavani, ela é legal. Assim, qualquer processo de inovação tem aquela curva de adoção de tecnologia, que você tem os early adopters e assim por diante, e tem aqueles mais tardios, né? O Inter apostou naquilo dali, sabe? E não é um público jovem, tá? Então, por mais que o público jovem está mais adepto à inovação, sabe? Não quer dizer que é público jovem. Então, ele apostou numa tendência, pegou aquele mercado está virando cada vez mais comum ali dentro. Ele fez isso. Poderia ter dado errado, sabe? E isso é a curva de qualquer transformação digital, qualquer transformação que você vai fazer, você tem que pegar aqueles primeiros que vão para a fila, não no caso aqui não, né? Mas que vão correr o risco, tá? E esperar daquilo dali virar uma tendência. Eu acho que isso aconteceu. Eu não compararia o Nubank, vou puxar a sardinha de novo para ele. Eu não acho que o Nubank é maior ou menor, porque o Nubank decidiu ser só um banco simples. Agora está vindo rico, está vindo outras coisas, e o Inter definiu mais o all-in-one. Eu tenho conta em todos, tá, mas não tenho nada no Nubank, por exemplo, porque o Inter me dá um pacote de muito mais coisas ali dentro. Então, assim, volume de contas, sim, mas talvez investimento, não. E talvez investimento XP está na frente, porque ela nasceu como um ponto específico, sabe? E é isso, assim, meu filho hoje, eu já tenho um filho de 17 anos, tá? Eu tive filho com 20, eu tenho um filho com 17 anos, que investe na Bolsa através do Inter. Meu pai, esse ano eu consegui, meu pai com 84 anos, esse ano eu consegui ele tirar dinheiro da mão de... Não, que é esse cara do interior, que você empresta dinheiro e a um fiador para ir para um banco digital, aí eu empurrei ele para o Inter, tá? Então, assim, entenda as diferenças. Meu filho está investindo na Bolsa, meu pai acabou de sair do fiador. É avalista, tem um outro nome, cara. É estranho. Agiota. Obrigado. Mas era só um pedaço, tá? O resto estava em poupança. Uhul. Oi. Tem sim. Tem o Inter Café. Tem. Olá. Queria saber como que funciona a estrutura de processos no Inter. Né? Você comentou que tem 10 desenvolvedores, mas tem analista de processos também, especializados em algumas gerências. Como que funciona isso? Perfeito. Vou pegar a estrutura como um todo, tá? Meu time é composto por 20 desenvolvedores, sendo 10 internos e 10 externos da Alef que eu comentei. Esse time ele é quebrado em 3 squads. Vamos colocar de mais ou menos 7 pessoas cada squad. Um squad meu é focado 100% no que a gente chama de conta digital, que é o que cuida daqueles processos principais que eu mostrei, abertura de conta PF, abertura de conta PJ, cartão de crédito, enfim, que é o core banking do banco como um todo. Então, existe um squad dedicado a isso. Os outros 2 squads atendem todo o resto do banco. Tirando o que TI atende como TI mesmo, infraestrutura, DevOps, aplicativo, front, tudo que é back-office é quebrado nesses outros 2 squads, que aí atende todo mundo. Exatamente, de tudo, né? Como eu comentei, até de troca de documento entre áreas. Então, quando você vai solicitar um seguro de carro, precisa ter uma apólice que vai navegar de uma área para outra,
via Saido a gente faz esse processo. Então tem um time, um squad que atende essa gama de outros processos. A gente faz uma quebra lógica lá dentro para facilitar um pouco, porque é importante a gente apoiar o negócio. Então acaba que o meu time se torna um pouco especialista também do processo para poder palpitar, para poder direcionar, mas a gente tenta transitar muitas pessoas para não ficar cara crachá demais. Novamente, tirando conta digital, que é muito mais crítico e sensível, então eu preciso ter um especialista, meu analista sênior, mas o resto é um time bem pleno, assim, tem pouquíssimas pessoas de cabelo branco, eu sou um dos mais velhos do time, tem uns careca aí de vez em quando aparece, mas é um time assim, tem 2 estagiários, 4 júniors, 5, 6 plenos, 1, 2 sêniors e um especialista. Então é um time bem mesclado. Não, os 20 no todo, estou falando de todo mundo. O desenvolvedor... Eu e a Luana. Eu atuo como gerente, eu sou formado em ciência da computação, tá? Mas eu detesto programação. Então... eu fugi um pouco dessa área e fui mais para a parte de gestão, mas já analista de processos mesmo, o time de excelência operacional tem 2 analistas de processos, que cuidam disso tudo para poder fazer Kaizen, Lean Sigma e definir automação, desenho de processo, para já chegar um pouco mastigado para a gente. Só que o que é interessante, em cada processo que a gente atende, cada área de negócio, a gente designa um PO. Então acaba que ele faz esse papel de Product Owner para servir como um analista de processo. Então ele é um dono de produto que tem que entender um pouquinho de processo, porque ele vai passar as regras para a gente. Mas ele não precisa saber modelar, não precisa saber automatizar nada, a gente faz esse papel, mas acaba que a gente tem um PO em cada uma dessas áreas principais que atuam como sendo um analista de processo. E o legal quando você tem uma ferramenta low-code com BPM por detrás, mas não somente com BPM, é que se aproxima muito a área de negócio para as discussões, que o fluxo as pessoas entendem, é lógico que tem que ter o conhecimento profundo ali. E você não faz, se você tem uma boa ferramenta low-code, você não faz times gigantes, não, porque não vai ser produtivo. Núcleos menores e vai cuspindo o processo. Gente, fui chamado a atenção aqui que a gente tem que encerrar. Então, queria agradecer novamente. Bruno, parabéns pelo trabalho. Pessoal, a organização, muito obrigado. Valeu, tamo à disposição. Obrigado, pessoal. Abraço.